Olá, pessoal. Eu sou a professora Andressa, professora de Ciências do Centro Educacional Newton Ferreira da Silva. A nossa aula agora é com o 7º ano. Para quem quiser acompanhar pela agenda, não, pelo livro, é a unidade 13, a partir da página 139, e o assunto é equinodermos, certo? Aqui nessa imagem eu já trago aqui para vocês o principal representante, né, o representante mais conhecido do grupo dos equinodermos, que no caso é a estrela do mar, né? Então acho que muitos de vocês conhecem, né, esse personagem do Patrick, que é uma estrela do mar, e ele representa, né, esse grupo. Aqui eu sempre gosto de começar o assunto trazendo o significado dessa palavra, né? No caso do equinodermos, né? Que é o que a gente está estudando agora. Por que eles recebem esse nome, né? Então, de acordo com a etimologia da palavra, equinos significa espinhos e derma, pele. Então, são animais, né? São seres vivos que têm como característica principal de fazer parte do grupo dos equinodermos a presença de espinhos pelo corpo. Eles são animais exclusivamente marinhos, são invertebrados de vida ativa e organismo complexo. Em relação a serem invertebrados, eles são os seres mais próximos dos vertebrados. Então, esses são o último grupo, né, de animais, o último filo de animais invertebrados que a gente vai estudar. A partir dos próximos capítulos, a gente vai começar a ver sobre os animais vertebrados, certo? Em relação à vida ativa, isso significa que é porque eles conseguem se movimentar pelo ambiente, no caso, ambientes marinhos. Lembrem-se que ambientes marinhos é em relação à água salgada e à água do mar, certo? Lembrem-se disso. E o organismo complexo, que é como a gente vai ver nos próximos slides, que o organismo dele são completos e complexo, né? Que a gente vai ver que cada parte do organismo, para que serve cada uma, né? Qual a função de cada uma. Geralmente eles podem ser encontrados no leito de oceanos e se deslocando, né, pelo ambiente para poder explorar em busca de alimento e de reprodução, né? Os exemplos, como eu disse, é a estrela do mar. A gente pode ver, em relação a espinhos, a gente pode perceber que aqui a estrela do mar, ela tem alguns espinhos pequenos pelo corpo. E o ouriço do mar, né? Ele já tem espinhos mesmo bem grandes que se a gente se deparar com ele, tá no mar e pisar nele, a gente vai sentir assim um incômodo muito grande, porque nesses espinhos tem até toxinas que fazem mal para o nosso organismo. Por isso que além de ferir, a gente fica sentindo bastante dor por causa dessas toxinas, né, que esses espinhos liberam. Continuando, né, em relação às características gerais dos equinodermos, eles possuem endoesqueleto, certo? Endoesqueleto significa que o esqueleto deles são internos, diferente do grupo dos artrópodes, né? O filo dos artrópodes que a gente estudou no capítulo passado, que eles tinham exoesqueleto, ou seja, o esqueleto deles era externo. Agora, em relação aqui aos equinodermos, o esqueleto é interno. E é um esqueleto feito de calcário. E é desse esqueleto que partem os espinhos ou tubérculos, que no caso os tubérculos são as pequenas proeminências espinhosas. Aqui, ó, em relação à estrela do mar, ela possui tubérculos, certo? E o ouriço do mar já possui espinhos. Eles possuem um sistema digestório completo, boca, estômago, intestino e ânus, menos a classe dos eufiuroides, certo? A gente vai ver sobre as classes mais para frente e vamos ver que essa classe específica não possui intestino, mas todos os restantes possuem, né? O sistema digestório completo.
Existem espécies, né, que se alimentam de pequenas algas e detritos orgânicos, outras que já se alimentam de pequenos crustáceos e moluscos, e as que se alimentam, né, de restos de animais mortos, né, a carcaça desses animais mortos. E agora aqui em relação à estrutura complexa, né, que eu falei que eles tinham, eu vou explicar aqui um pouco como é que eles vivem, né, sobre essa estrutura. Primeira coisa a perceber é sobre o ânus, que o ânus está localizado na superfície, certo? Isso por quê? Porque a boca ela tem que estar aqui na parte inferior para quando ele se movimentar já ir se alimentando, certo? Aqui são os dentes dele. Aqui é um exemplo de um ouriço do mar, certo? Aqui a gente pode ver os espinhos, já é um ouriço do mar, certo? O desenho. E podemos perceber aqui, eles possuem dentes mesmo, certo? Aqui, como vocês podem ver aqui na parte inferior deles. E esses dentes servem, né, para poder estar se alimentando. E eles são chamados de lanterna de Aristóteles, certo? Isso comparado a uma descoberta, né, a uma invenção de Aristóteles, que foi uma lanterna, e aqui o dente dele é parecido, né, com essa lanterna criada por Aristóteles, por isso que recebe esse nome, certo? E são cinco dentinhos feitos de calcário, certo? Aí eles possuem o sistema ambulacrário, que é formado pelo canal madrepórico, canal circular, canal radial, ampolas e os pés ambulacrários, certo? E esse sistema está relacionado com a locomoção, a circulação, respiração, excreção e percepção tátil, certo? Como aqui o próprio nome já diz, pés ambulacrários, serve para ele estar se movimentando, né? Deixa eu ver aqui outro. Aqui, né? O sistema ambulacrário. Então, como é que ele acontece, né? Como é que esse sistema funciona? A água vai entrar pela placa, né? Que é o canal madrepórico, certo? No caso, a água do mar, né? Ela vai passar pelo canal circular, depois vai seguir pelo canal radial, indo para as ampolas e os pés ambulacrares, certo? É assim que ele funciona. Aí aqui a gente tem a pápula, certo? Que ela atua juntamente com os brânquios, a respiração dele é branquial, certo? Então eles respiram pelos brânquios. E a pápula também serve para respiração. Deixa eu ver aqui outro. A pedicelária, certo? Ela serve aqui para fazer a defesa também e a limpeza, né, da superfície corporal, certo? Acho que isso é o suficiente, certo? Sobre como funciona o sistema e as partes principais deles que eu enumerei aqui para vocês, tá bom? E agora em relação à reprodução dos equinodermos, né? A reprodução é sexuada, certo? E eles apresentam os sexos separados, né? Ou seja, tem o macho e tem a fêmea. Eles são dioicos. A fecundação é feita externamente, né? Ocorre na água. Eles não precisam estar tão próximos, né? Para poder ocorrer a reprodução. Eles são ovíparos, ou seja, eles nascem a partir de ovos. E no caso, o ovo vai dar origem à larva, que com o passar do tempo vai sofrer a metamorfose e se transformar em um indivíduo adulto. Como eu já expliquei nas aulas anteriores, né? Isso é chamado de desenvolvimento indireto, certo? Aqui é um exemplo, né?
que a gente tem aqui, ocorre a fertilização, forma o ovo, aí ele vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta, certo? E além de ter a reprodução sexuada, também pode ocorrer uma reprodução assexuada, certo? Que é por meio da fissão. Ou seja, o indivíduo ele vai dividir o corpo e cada metade vai gerar um indivíduo novo. Aqui, ó, essa parte aqui gerou esse restante. E essa outra parte gerou esse restante aqui. Então, pode ser sexuado, né? Onde precisa ter os dois animais com o sexo separado, o macho e a fêmea. E vai acontecer aqui dessa forma, a reprodução, certo? Onde vai ocorrer um desenvolvimento indireto. E também pode ser assexuada por meio da fissão, que é a divisão do corpo originando novos seres. E agora em relação à classificação dos equinodermos, né? Eles podem ser classificados como ofiuroides, equinoides, crinoides, holoturoides e asteroides, certo? Então aqui nós temos o grupo dos asteroides, onde o maior representante, né, um exemplo, é a estrela do mar. E as características é que tem o corpo estrelado, achatado, em forma de disco central, aqui, né, como a gente pode perceber, onde partem 5 braços. E na face inferior de cada braço, encontram-se muitos pares de pés ambulacrados, que essas partezinhas mais escuras aqui, que é por onde ele vai se movimentar, né? Os equinoides, como eu disse, o maior representante, né, é o ouriço do mar, né, como a gente já viu, uma imagem dele, ele tem o corpo esférico com espinhos móveis, aqui os espinhos na superfície, possui região ventral, né, aqui no meio, uma boca com 5 dentes pontiagudos, como a gente viu, que é chamado de lanterna de Aristóteles. Aqui, os holoturoides, o representante dele, né, um exemplo, é o pepino do mar. Aqui tem o corpo comprido em forma de salsicha. A boca situa-se na frente, é redonda, rodeada por pequenos pés ambulacrados. Aqui, ó. Aqui a boca e é rodeada pelos pés ambulacrados. Eles vivem enterrados no lado marinho, entre os corais, certo? No lodo marinho. Desculpem. E aqui os crinoides, ele tem o corpo em forma de taça, com tentáculos aqui, o exemplo é o lírio do mar, que são ramificados que dá aparência assim de flor, né? E eles são animais fixos. Os ofiuroides, certo? Um exemplo, a serpente do mar. E como eu disse, eles não têm intestino, certo? Então, o processo da digestão ele vai acabar no estômago. E eles têm o corpo assim semelhante à estrela do mar, né? Com 5 braços, certo? Essa foi a nossa aula sobre os equinodermos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E até a próxima aula.